Pastores à Venda. Como líderes evangélicos negociam a verdade pela agenda esquerdista, de Megan Basham. Este não é um audiobook do livro, mas uma análise em que faço comparações, ilações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. No dia dessa gravação, celebra-se o dia de São Efrem do século IV. Ele foi um monge eremita da região da Síria. Sua inteligência e conhecimento das escrituras chamava a atenção de todos. E, com seu enorme talento musical, ele transformava as palavras das escrituras em canções sacras. Ele também dizia que essa era a forma dele levar a palavra de Deus àqueles que não sabiam ler nem escrever. Santo Efrem foi declarado doutor da igreja e até hoje é considerado um dos maiores expoentes da literatura síria. Por isso, hoje dizemos: Santo Efrem, rogai por nós. Santo Efrem, rogai por nós. Santo Efrem, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A autora é repórter investigativa, foi editora, colunista e já publicou 2 livros best-seller. Esta obra expõe, analisa e debate a questão da infiltração de ideologias progressistas nas instituições religiosas evangélicas e sua influência sobre as lideranças. Influência essa que se vê e manifesta-se na distorção das mensagens e no hiperfoco nas questões raciais, climáticas, sexualidade, gênero e por aí vai. E segundo a autora, ao empurrar as narrativas esquerdistas a partir do púlpito, esses líderes formam uma massa de ativistas e militantes, além de massa de manobra, né? O que é totalmente desvirtuado do propósito cristão bíblico. E para essa reflexão, ela traz um pensamento de Joy Davidman, esposa de L.S. Lewis, que diz em sua forma de pergunta e resposta, né, que as igrejas não devem adequar o cristianismo às ideias de nosso tempo? Não, não deve, afirma ela. Quando seu filho engole veneno, você não fica sentado pensando em maneiras de adaptar o organismo dele ao veneno, você simplesmente lhe dá um antídoto. E a premissa da autora é que nossas ideias, sob as influências da cultura secular, tornou-se um veneno e está nos matando espiritualmente. Temos de cuspi-la para fora, é o que ela diz, tomar um antídoto que expulsa esse veneno do nosso organismo. E o antídoto é o retorno ao Evangelho, aos princípios bíblicos originais e a uma vida de santidade. Mas o que se revela no dia a dia, normalmente, como observou Megan Basham, é que tem se tornado a regra não encontrar igrejas ou líderes que ensinem nas suas comunidades as coisas mais básicas do cristianismo, os princípios bíblicos e a santidade cristã. A autora discorre sobre a experiência do casal James e Belle Anderson. Eles tinham se mudado de uma cidade rural próxima de Atlanta para Los Angeles, a grande metrópole moderna, e passaram a lá procurar igrejas evangélicas que pudessem congregar. E o drama começou aí. As igrejas que eles passaram a visitar tinham tudo: bancos acolchoados, excelentes equipamentos de som, etc. Mas não tinham alicerce na palavra de Deus. Pregavam sobre bem-estar, saúde corporal, equilíbrio emocional, psicológico, porém não faziam o básico, que era denunciar o pecado. Pareciam comprometidos com o estado mental das pessoas, mas negligenciavam o estado espiritual delas. A gente tinha de decifrar o que o pastor dizia, escreve a autora, fazendo menção ao casal James e Belle. Por exemplo, o pastor falava no sermão que Jesus veio para consertar as pessoas quebradas, só para não dizer a palavra pecado. Havia igrejas que estavam engajadas nos direitos LGBT, na causa da justiça social ou na questão da imigração, muitas das quais eram opostas à visão bíblica normal. E a dúvida era a seguinte: se não na igreja, aonde um cristão que queria viver a fé verdadeira iria encontrar a autêntica mensagem bíblica sendo pregada? Se isso não puder mais ser encontrado nos templos evangélicos, aonde então elas serão encontradas? Mas então o casal voltou um tempo depois para a sua cidade, lá na Geórgia, no interior. E acharam que o problema estava resolvido, porque eles acreditavam que essa ausência de profundidade teológica e de espiritualidade era algo isolado e restrito aos tempos modernos, lá das grandes cidades. No entanto, para sua surpresa, o conhecido pastor da congregação pregou que alguns padrões morais da Bíblia não se aplicavam mais aos tempos atuais. E dali para frente, passou a introduzir em seus sermões cada vez mais ensinamentos contrários à pureza das Escrituras e ao que os cristãos sempre acreditaram. Ele passou a pregar que os crentes não deveriam tratar a homossexualidade como pecado, por exemplo. E mais tarde, James foi convidado a participar de um grupo de estudos bíblicos. Mas, para sua surpresa, foi-lhe dito que
Homens brancos não poderiam falar ou dar opiniões, ou fazer qualquer participação que não fosse unicamente ouvir e concordar com o que era dito. E como era de se esperar, os estudos do grupo não tinham nada de bíblico ou de espiritual. Os assuntos discutidos eram branquitude, justiça racial, opressão às minorias, inclusive aos LGBT. E depois dessa amarga decepção, o casal abandonou aquela igreja e tentaram se refugiar numa igreja presbiteriana. Contudo, receberam um balde de água fria quando no sermão um pastor pregou entusiasmado sobre justiça racial. E na ocasião, pediu que todas as pessoas brancas na igreja se levantassem e aplaudissem as pessoas negras. Nisso então, se vê que muitas denominações cristãs estão aderindo ao mundo, estão trocando as escrituras pela cultura, mas da onde e por meio de quem essas mudanças de mentalidade ocorrem? A resposta, segundo a autora, está nas fundações e empresas bilionárias, ou dos donos dessas empresas, que investem milhares de dólares para cooptar apoiadores e perverter líderes cristãos. Nesse aspecto, vale aqui citar o excelente livro da jornalista Cristina Jimenez sobre quem são os bilionários que mandam no mundo, né? E isso inclui influenciar o próprio cristianismo ou as igrejas cristãs. Me refiro ao livro Donos do Mundo, publicado pela Vida Editorial. Em 2010 e 2012, membros e associados da Open Society de George Soros discutiram como capturar a afeição e apoiar os evangélicos dos Estados Unidos. E a conclusão que chegaram foi que precisavam envolver as comunidades religiosas em causas progressistas. E a forma de fazer isso seria injetando dinheiro em seus projetos. E eles chamaram isso de mobilização estratégica. Uma vez que a igreja ou um projeto da igreja passa a depender das verbas e patrocínio dos empresários ligados à Open Society, aos poucos, esses empresários passam também a controlar a agenda e a mobilizar esses grupos para as causas que quer que defendam, no caso, as pautas esquerdistas. Bill Rondenberg, CEO da Open Society, em 2012 declarou sua estratégia: investir na defesa de causas baseadas na fé e no envolvimento da comunidade de fé nas campanhas da Open Society. Em outro movimento de mobilização, Pierre Omidyar, fundador bilionário da eBay, doou $50 mil e depois fez outras doações à Comissão de Ética e Liberdade Religiosa, uma entidade da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos. Logo, essa instituição estava liderando uma campanha evangélica contra a supremacia branca, uma clara pauta esquerdista. Em 2022, uma influente agência do governo americano de estudos do clima, chamada NOAA, se associou a organizações evangélicas e sediou debates e palestras sobre mudanças climáticas e igualdade social. E, não por acaso, os líderes evangélicos dessas instituições, assim que começaram a receber financiamento desses bilionários ou agências do governo, também passaram a esconder a Bíblia e a pregar relativismo ou pautas abertamente da esquerda. Como fizeram 2 presidentes consecutivos da Convenção Batista do Sul, que pregavam que a Bíblia não tem uma posição clara contra o aborto, e que, na verdade, ela não condena diretamente os pecados sexuais. E todos sabemos que ambas proposições são parte da agenda progressista, que só traz destruição às famílias e caos generalizado. Mas, por outro lado, esses líderes ganham status e condecoração de influenciadores globais, pessoas-chave de algum maquinário social que depende deles ou de sua sabedoria, ou das igrejas que eles comandam para então funcionar. E daí passam a se alinhar à cultura secular por considerar que precisam disso para manter seu lugar de destaque. O problema é que essa posição de prestígio não depende deles, como pensam esses líderes, mas sim do financiamento daqueles que o patrocinam. E esse mecanismo pérfido funciona assim. Uma empresa multimilionária ligada aos globalistas doam somas vultuosas a um coletivo evangélico, como ocorreu onde a Associação Nacional dos Evangelizadores recebeu milhares de dólares em doação, mas ao mesmo tempo, essa mesma empresa doou outros milhares de dólares para uma instituição pró-aborto, a maior dos Estados Unidos. Ou seja, o mesmo bilionário financia os dois lados da situação e em dado momento começa a alinhar as agendas e pautas de ambos. E logo, esses líderes evangélicos começam a mudar o seu discurso e a relativizar suas posições cristãs. Isso me lembra até vários casos no Brasil, de líderes e denominações evangélicas nos anos recentes que migraram de uma postura e visão espiritual e bíblica no início para uma teologia relativa, liberal ou esvaziada da essência. No jargão evangélico, perderam a unção, né? Um caso assim é a da igreja Lagoa Pequena, né? Se você me entende. Saíram de uma simples comunidade espiritual para uma mega instituição internacional. E com isso, seus líderes se tornaram ricos e influentes e junto com isso perderam o carisma cristão.
Suas músicas se tornaram ruins na mesma proporção que iam crescendo financeiramente, com marcas de cartão de crédito ligado ao nome da igreja, ou de um líder, coberturas em imóveis de luxo nos Estados Unidos, disputas judiciais pela marca comercial do grupo, brigas entre membros da família, revelações escandalosas de cunho moral, homossexualismo, violência doméstica, abuso sexual. Inúmeros desses líderes em depressão, enfim, amoldaram-se à cultura e ao mundo, que pagam o preço disso, inclusive tendo alguns da cúpula da liderança envolvidos e denunciados por esquemas de fraude monetária com banqueiros. Mas seja como for, uma das formas de perceber se aquele líder em vias de se tornar marionete do sistema e aderir às pautas antibíblicas do progressismo é observando se ele está se tornando ou tentando se tornar um líder midiático, aquele que tem Instagram, TikTok ou um canal monetizado e pessoal no YouTube. Se esse líder faz projeção da sua própria imagem, ao invés de divulgar a igreja, o ministério ou sua comunidade religiosa, é possível que ele esteja caminhando para ser uma ferramenta para interesses políticos e não cristãos. Quando a imagem pessoal do líder é mais divulgada do que o lado espiritual do seu ministério ou vocação pastoral, isso é sinal de perigo. E para ilustrar, eu posso citar alguns desses personagens aqui no cenário gospel brasileiro. Mas lembrando que essa é uma deliberação minha, não é que a autora diga isso. Bom, a autora não expõe esses personagens em seu livro. Isso vem da minha própria percepção. Pastores Malafraca, Edker 20, Caio Falso, Ariofalso Vamos, até Safadão. Você me entende? Bom, e tantos outros que, direto ou indiretamente, se alinharam às agendas de esquerda ou a esquemas de corrupção que, ao fim das contas, servem também aos propósitos progressistas de caos, subversão social e esvaziamento da espiritualidade cristã. E para não ficar apenas nas minhas palavras, um desses pastores progressistas afirmou, numa entrevista lá por 2025, minha luta não é pelos direitos da igreja, mas por igualdade social e apoio aos negros, LGBTs e oprimidos pelo sistema. Agora compare com a denúncia que faz Megan Basha ao citar o teólogo Francis Schaeffer, que já apontava isso na década de 1980. O evangelho, disse ele, foi reduzido a um mísero programa para transformar estruturas sociais. Parece que mudar as estruturas econômicas é a única salvação para o homem. E na ótica da autora, à medida que pastores de igreja se tornam influenciadores na internet, seus seguidores nas redes sociais se tornam maior prioridade do que os membros da sua igreja. E daí já estão a um passo de fletar com os estereótipos de esquerda, pois não perder inscritos, começam a fazer concessões na fé e na doutrina, até o ponto que gera uma paralaxe cognitiva e ele passa a acreditar no próprio fingimento que está praticando. Pois então, a autora se dispõe a comentar as causas ou os agentes causadores da mudança de mentalidade dos líderes cristãos. E vai salientar que um dos mais nocivos é a ideia de mudanças climáticas. A percepção de que o ser humano está destruindo o clima ou o planeta Terra, provocando alterações terríveis e irreversíveis no funcionamento climático. Temperatura, condições atmosféricas, promovendo o aumento da intensidade dos eventos naturais, como furacões, alagamentos, tempestades, terremotos, etc, etc, etc. Em resumo, mudanças climáticas é isso. E toda essa planilha de catástrofes e suas interpretações ideológicas fazem parte do que chamamos de agenda progressista. Um conjunto de ideias e convicções políticas e filosóficas, entre aspas aqui, adotados e defendidos pelos partidos de esquerda em todo o mundo. Ocorre que líderes cristãos estão absorvendo esse discurso e repercutindo em suas igrejas, contaminando os membros e tirando deles o foco das coisas cristãs, dos ensinamentos bíblicos e mudança de vida que deveriam priorizar. E foi assim que a igreja cristã reformada, como relata a autora, estava trocando o sentimento e foco do Natal por um discurso de defesa da natureza e a acusação de que os seres humanos, incluindo os membros da Igreja Cristã Reformada, estavam causando as mudanças climáticas e destruindo o planeta. A mensagem de Natal aquele ano não era de que Jesus nasceu para salvar a humanidade, mas que a natureza está morrendo e precisa ser salva, e de preferência extinguindo os próprios seres humanos. Que loucura, né? E assim, Bashan dispõe a relatar o caso do Sri Lanka, um país do continente asiático ao sul da Índia. Em 2019, esse país era uma nação em ascensão. Passava por um impressionante crescimento econômico e aumento da renda bruta. Na época, o Banco Mundial classificou sua taxa de desenvolvimento como média alta, chegando ao patamar de China e Rússia. Mas então, algo aconteceu que, 3 anos depois, a economia do Sri Lanka entrou em colapso.
Os suprimentos de combustível ficaram tão escassos que veículos e ônibus públicos pararam, assim como vários serviços públicos também paralisaram. Não havia no país sequer suprimentos básicos, como papel higiênico, leite ou antibióticos, e também uma grande falta de comida, o que elevou enormemente o índice de desnutrição infantil. Cerca de 30% da população estavam na miséria e completamente famintos, até que uma revolta civil fez com que o presidente fugisse do país. Mais tarde, analisando as causas do grande colapso econômico, constatou-se que um dos principais responsáveis foi uma política verde adotada em 2021. A iniciativa voltada para a proteção ambiental e climática proibiu a importação de fertilizantes químicos e pesticidas. Com a proibição, a produção de arroz caiu 30%. A de chá, que havia sido a principal cultura de rendimento no Sri Lanka, caiu também vertiginosamente. Tudo isso deixa claro que as regulamentações climáticas geram um efeito contrário do que prometem. Ao invés de promover mais prosperidade, causa pobreza e miséria. O país de Gana, na África, é outro exemplo. Em 2018, o país passava por um potente e rápido crescimento econômico devido ao próspero comércio de cacau e depósitos de petróleo recém-descobertos. Mas, de repente, o Banco Mundial convenceu o governo ganês a abandonar a eletricidade porque, para não queimar combustíveis fósseis e, em nome da proteção climática, adotar a energia solar. Em 2021, Gana estava de novo empobrecida. Apagões eram frequentes e prolongados, de energia elétrica. Virou isso uma rotina. E sem eletricidade, os agricultores não conseguiam água para irrigar as plantações. E junto com a insuficiência dos fertilizantes orgânicos, que o governo também obrigou os produtores a aderir, a produção agrícola despencou. E logo Gana voltou à sua condição de miséria e subnutrição de antes. E vai assim até hoje, E o que todos esses fatos mostram é que as políticas climáticas não somente não funcionam, mas também causam destruição e escassez. E por isso os cristãos em geral e seus líderes deveriam pensar muito bem antes de saírem propagandeando sobre as mudanças climáticas e aderindo às suas pautas. E segundo Megan, o movimento evangélico está se deixando persuadir pela assim chamada agenda woke também. E eles têm sido influenciados por líderes que abraçaram as ideologias da esquerda política e trocaram então a teologia bíblica cristã pelo ambientalismo inconsequente e idólatra, a natureza se tornando o ídolo deles. E a autora revela ainda que, desde a década de 1980, que organismos internacionais globalistas tentam cooptar o meio evangélico para as causas progressistas e globalistas. No sentido ambiental, pelo menos. Mas foi a partir dos anos 1990 que os resultados começaram a aparecer. Em 1993 foi fundada a Rede Evangélica Ambientalista, na sigla em inglês EEN. Com o apoio financeiro de quem? Da Fundação Rockefeller, não podia deixar de ser, e também da Fundação MacArthur. E com a missão de conquistar os protestantes para a causa verde. E de imediato, outras duas organizações evangélicas muito influentes nos Estados Unidos passaram a apoiá-la. A Associação Nacional de Evangélicos e a Cristianismo Hoje. E com isso, muitos líderes cristãos também foram passando a receber instrução teológica pelo viés esquerdista, aprendendo, por exemplo, como interpretar as parábolas de Jesus a partir de uma retórica ambientalista, como se fossem metáforas bíblicas para uma defesa climática, além, claro, de promover eventos como vigílias climáticas e por aí vai. E por que cooptar os evangélicos é importante para os progressistas? Principalmente porque os cristãos são um grupo coeso de eleitores. E se estiverem unidos numa causa, podem persuadir congressistas no meio político a aprovar leis de acordo com a agenda esquerdista e seu projeto de poder. Um exemplo disso foi em 2006. A Rede Evangélica Ambientalista havia lançado iniciativas para combate às mudanças climáticas, junto com o Conselho de Faculdades e Universidades Cristãs. Mas chamando de cuidados com a criação, para ludibriar os evangélicos nas suas igrejas, nesse ano, a instituição cristã recebeu investimentos da Fundação Clinton, dos progressistas de carteirinha Bill e Melinda Clinton. Outra doadora foi a Fundação Hewlett, uma conhecida patrocinadora de clínicas de, vamos dizer, eliminação de criancinhas no ventre. Você me entende, Juntas, elas doaram $1 milhão à instituição evangélica. E com isso, 2 senadores ligados à rede evangélica criaram a iniciativa Evangélica Climática. E com ela, todo um roteiro para converter os evangélicos em ativistas das mudanças climáticas. E os resultados foram aparecendo. A empresa cristã, Cristianismo Hoje, publicou uma matéria com um célebre professor evangélico e teólogo David Kirsch, em que pressionava legisladores a aprovar pautas de defesa do clima.
O passo imediato mais importante que pode ser dado em nível federal, dizia ele na publicação, é aprovar e implementar legislação nacional que exija reduções suficientes em toda a economia nas emissões de dióxido de carbono. E, como era de se esperar, muitos líderes evangélicos aderiram à causa, inclusive muitos renomados e famosos, como o pastor e escritor best-seller Rick Warren. Também o presidente da internacionalmente conhecida Organização Evangélica para Evangelismo Missionário, a Missão Mundial, dentre outros. E como um abismo chama outro abismo, uma vez que o vírus da idolatria ambiental entra na pessoa gradativamente, ela vai sendo infectada em diversas outras áreas, até que sua saúde espiritual esteja toda comprometida e ela deixe de expressar ou viver os valores bíblicos. Tanto que essas denominações protestantes, assim que viram para a esquerda, logo depois que aderiu à agenda esquerdista do clima, passam também a defender a pauta LGBT, a negar a doutrina do inferno, a pregar que Cristo tenha de fato existido, a negar que Cristo tenha existido, dentre outras heresias. O que deixa evidente que o tema climático tem sido usado como pano de fundo e estratégia para infiltrar ideologias progressistas no meio evangélico e influenciar a mensagem cristã, a doutrina e a pregação bíblica. E nesse ponto, a autora destaca a tática desses líderes, que é utilizar de uma linguagem moral para ganhar autoridade cultural dentro da igreja. Ela cita diversos exemplos dessa linguagem sorrateira e psicologicamente persuasiva, dita em púlpitos ou palestras para cristãos em geral. Em 2021, como ela relata, uma conferência evangélica no Seminário Batista do Sudeste, nos Estados Unidos, reuniu 6 grandes nomes do meio cristão. Todos assumiram a posição de que as mudanças climáticas são de fato um problema catastrófico e que os cristãos têm sim o dever de abraçar a questão. Alistair McGrath, escreve a autora, afirmou na sua palestra que os cristãos que não veem as mudanças climáticas como uma crise existencial não possuíam amor pela criação de Deus. Catherine Hayhoe, outra ativista cristã, disse que os cristãos que não acreditam nas mudanças climáticas são fariseus defensores da escravidão. Ken Catray, professor de teologia batista, assentiu que os cristãos céticos do clima eram moralmente cegos. E em 2022, o Centro Cristão para a Fé e Cultura promoveu a palestra Amando Deus e ao Próximo em uma Era de Crise Climática. Esse centro de estudos foi criado pelo teólogo Rush Buss em 2008 e agora reverencia e divulga as pautas climáticas, alegando que para sermos fiéis ao Evangelho, temos de proteger e amar a natureza. Mas basta uma breve pesquisa para descobrir que esse centro de estudos e seus pregadores não amam tanto assim a natureza como amam o dinheiro. A organização recebeu patrocínio de grupos ambientalistas internacionais, como a Liga Nacional de Ação pelo Direito ao Aborto, a Fundação Renberg e outros aí. Ou seja, os tais defensores do clima, no fundo, estão defendendo estratégias hipócritas para obter riqueza e status social, e tudo à custa da audiência passiva de cristãos desinformados. Megan se dispõe então a tratar sobre também a imigração ilegal, que faz parte desse conjunto de ideologia progressista. Mais precisamente ao apoio que denominações evangélicas estão dando às políticas de fronteira aberta, que a esquerda promove, E como tudo o que os esquerdistas defendem, essa é uma pauta também cheia de ideologias, de jargões viciados e de um viés anticristão e antibíblico declarado. E de início ela comenta que em 2020 veio à tona no meio evangélico que instituições cristãs ligadas à Igreja Batista e Wesleyana estavam recebendo financiamento de entidades de George Soros para defenderem a imigração ilegal nos Estados Unidos. A autora denuncia que organizações cristãs e seculares têm se unido para mobilizar pastores e congregações para trabalharem ativamente no que chamam de reforma imigratória. E, em vez de estudar a Bíblia, relata Megan, as igrejas começaram a recrutar seus congregantes para o ativismo político. Ela conta ainda que uma igreja da Carolina do Norte promoveu um workshop de 6 semanas com os temas A História da Imigração dos Estados Unidos, Desenvolvendo sua voz moral na imigração e diversidade, e assim outros temas. Já o canal ABC chegou a noticiar que grupos religiosos desempenhavam um papel fundamental na organização e apoio público à reforma da imigração. E não por menos, esses grupos são financiados direta ou indiretamente pelo globalista George Soros. Mais de uma vez, ele declarou abertamente seu desejo, empenho, antinacionalismo e pró-fronteiras abertas. Em 2009, ele já havia declarado que soberania é um conceito anacrônico, originário de tempos passados. E desde então, ele direciona milhares de dólares para a causa imigratória e outras pautas progressistas também. E nessa esteira de cooptados para a esquerda, estavam os líderes evangélicos conhecidos mundialmente, Tim Keller, Max Lucado,
Essas duas celebridades cristãs faziam parte de uma organização evangélica de apoio aos imigrantes e refugiados, que nada mais nada menos recebera 215 milhões de dólares do governo americano para administrar subsídios federais a refugiados. Vou repetir, receberam 215 milhões de dólares. Isso sem contar os milhões de dólares que Soros doava a essas organizações, como foi revelado pelo grupo de hackers DigiLeaks em 2016, que invadiram contas de e-mail de nomes da política e evangélicos nos Estados Unidos e publicou impressionantes mensagens entre esses líderes e George Soros, revelando a conexão e financiamento que recebiam do bilionário. Mas o que esses pastores e ativistas da política imigratória de fronteiras abertas ignoram é que, junto com os imigrantes ilegais, entram no país também drogas, crianças raptadas para fim de tráfico sexual e exploração sexual. E Becha traz os dados do Serviço de Pesquisa do Congresso americano, que descobriu que só em 2023 havia sido apreendidos mais de 110 mil menores desacompanhados na fronteira. 75% a 80% deles eram vítimas de tráfico internacional de pessoas, além de um aumento de 860% do tráfico de drogas pela fronteira em comparação aos 4 anos anteriores. Mas, curiosamente, líderes como Lucado e Keller eram defensores da fronteira aberta, principalmente para imigrantes muçulmanos. No primeiro governo Trump, eles fizeram forte oposição num caso de imigração envolvendo muçulmanos de 7 países acusados de planos terroristas em solo americano. Trump, que iria deportá-los depois de um prazo de 90 dias para mais averiguações, e os pastores evangélicos defendiam o oposto. Defendia a estadia deles por muito mais tempo e a libertação deles. Contudo, quando se tratou de imigrantes cubanos, que não estavam envolvidos em terrorismo e eram apenas imigrantes ilegais comum, Trump cogitava anistiá-los e conceder um refúgio diplomático. Todavia, esses pastores não estavam a favor. Eles eram favoráveis à liberação de imigrantes muçulmanos, de outros tipos não. Curioso, né? É igualzinho a esquerda pensa e faz. O que demonstra a motivação ideológica progressista por trás das ações e discursos desses supostos líderes defensores das minorias. Prova disso foi que, segundo a autora, quando Trump estava em campanha eleitoral, muitos desses líderes evangélicos, amigos de George Soros, vinham a público dizer que aqueles evangélicos que votassem em Trump estariam dando um péssimo testemunho cristão. Mas, contra isso, a autora vai dizer que as escrituras não exigem que sacrificamos a soberania nacional. O Senhor não se opõe a fronteiras. Ele foi quem estabeleceu limites para todas as coisas e para a criação. Uma sociedade necessita de um governo bem ordenado e que atenda às necessidades de seus cidadãos, mas que ao mesmo tempo estabeleça regras e limites para que a organização social daquele lugar não vire anarquia e caos. Parece que é óbvio isso, né? O que inclui a controlar as fronteiras. E outra pauta que Beja também traz é da adesão de muitos cristãos ao assassinato de bebês no ventre da mãe. Esse tema é mais difícil tratar porque, quando as plataformas e algoritmos detectam certas palavras ligadas a esse assunto, eles aplicam censura e punição ao conteúdo. Então, basta dizer aqui que, também nesse caso, a autora aponta diversos líderes cristãos que cada vez mais têm deixado se persuadir por essa narrativa esquerdista de meu corpo, minhas regras, que virou o jargão preferido das feministas. No Brasil, palavras minhas, temos também nossos exemplares de ministros do Evangelho, pastores ou evangélicos de destaque que endossam essa narrativa. Em 2026, ganhou repercussão a votação e rejeição do indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, então advogado-geral da União, e amigo pessoal do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião da sabatina no Senado, em abril de 2026, o homem de confiança de Lula foi rejeitado para o cargo de ministro do STF, e uma das razões foi que, apesar de ser diácono evangélico na Igreja Batista de Brasília, ele não expressa os mesmos valores cristãos que o cristianismo exige de seus adeptos. Isto é, ele é pró-abortista. E não é o único nas fileiras evangélicas. Muitos cantores, pastores evangélicos são também adeptos da agenda progressista em algum setor, em algum nível, e abraçam esse aspecto da cartilha da esquerda. E como não é possível delongar sobre esse tema sem virar alvo da censura das plataformas digitais, eu deixo as palavras citadas pela própria autora na página 147, referenciando o teólogo R6 Pro. Eu nunca votaria em um candidato para qualquer cargo, incluindo o de Gari. Isso ele está falando sobre os pró-abortistas. Bom,
E Megan Becher também se dispõe a falar sobre os assim chamados super ricos, que na verdade é um jargão esquerdista para encobrir o ódio e inveja aos ricos que eles têm, aos chamados capitalistas ou classe média, e a todos, né, que não são comunistas. Super ricos para eles é qualquer um que defenda o livre mercado, a iniciativa privada e a meritocracia. Porque ao fim do dia, a esquerda, quando no poder, buscam inviabilizar toda a classe produtiva e que produz riqueza e emprego, seja ela classe média, classe alta ou pequeno empreendedor. Junta-se a isso a cada vez maior presença de cristãos de destaque nos meios de comunicação da internet e até da TV, em alguns casos. Esses cristãos, celebridades, muito regularmente começam dando opiniões e visões razoáveis sobre assuntos gerais, mas logo que ficam famosinhos, passam a alinhar seus discursos mais e mais à agenda progressista. Dessa relata o caso do pastor aposentado Randy Brennan, que levou um susto ao ler, em 2023, a edição do mês da revista criada por Billy Graham, em 1956, a Christianity Today, e ver a radical mudança de direção da mídia evangélica que parecia tudo menos uma empresa cristã e defendia os valores cristãos. Ele constatou que diversos líderes que escreviam artigos de opinião na revista, apesar de serem líderes da igreja, tinham ideias antagônicas aos princípios bíblicos. As ideias desses líderes iam de abertura das fronteiras até o casamento gay, passando por defesa da cirurgia de mudança de sexo para adolescentes e crianças, ativismo pró-aborto, etc. Mas, como sempre acontece nesses casos de mudança repentina de posições, ou se trata de ameaça e chantagem de algum segredo sujo que está em posse dos chantagistas, ou, como é mais comum, de suborno e propina, né? Ou seja, a corrupção pelo dinheiro. E no caso da prestigiada mídia evangélica, se tratava disso. Pois em 2016, a revista evangélica de Billy Graham recebeu $2 milhões em doação de uma globalista da indústria farmacêutica. Eli Lilly, amiga de Soros e outros pervertidos bilionários. No mesmo ano, essa empresária doou mais 750 mil para um projeto chamado Pastores Fiéis. E entre 2019 e 2022 doou, além disso, $1,6 milhão. E a própria empresa Christianity Today fez 74 doações em dinheiro para o Partido Democrata nos Estados Unidos, demonstrando sua preferência política. Uma das beneficiárias diretas dessas doações foi, na época, a candidata democrata ao Senado pela Geórgia, Sarah Riggs, uma personalidade política bastante aguerrida às pautas de esquerda e defensora pública da liberação total da eliminação de crianças no ventre da mãe. E o ponto em que ricos e mídia se conectam é que, ao passo que cristãos midiáticos de esquerda apoiam em suas falas e publicações o aumento de taxas para os super ricos, eles recebem financiamento de pessoas e empresas globalistas cujos donos são progressistas, por assim dizer. E o aparente paradoxo se explica no fato de que, no fundo, a taxação dos super ricos não existe. O que há são manobras que, ao fim das contas, sufocam o pequeno e médio empresário e inviabilizam seu negócio. Os super ricos estão protegidos por esquemas contábeis, organizações filantrópicas e outros meios que os protegem de realmente pagar o preço das eventuais mudanças na legislação, que supostamente tiram os lucros deles para dar aos pobres. Na prática, eles não são afetados. E a esquerda sabe disso. Assim, a antiga empresa de Billy Graham está hoje sob a tutela financeira do bilionário Pierre Omidyar, a quem chamam de o novo George Soros, além da Fundação Bill e Melinda Gates, que dispensa a apresentação, né? Curiosamente, esses mesmos empreendedores também financiam a imprensa esquerdista, como a The Intercept, que, de tão progressista, impediu o seu principal jornalista, Glenn Greenwald, de publicar uma crítica ao então candidato Joe Biden, o que culminou com a saída desse jornalista. Em março de 2023, Greenwald falou acerca de Pierre Omidyar, o financiador da Intercept. Ele disse: bilionários de esquerda só financiarão grupos que promovam causas esquerdistas. Mas o portal Intercept é claramente progressista. O que dizer dos líderes evangélicos que, sorrateiramente, conduzem suas igrejas para esse espectro da política, sem que essas pessoas notem que estão virando massa de manobra de políticos esquerdistas? Nesse ponto, Beckham cita alguns proeminentes personagens evangélicos dos Estados Unidos, que abraçaram as pautas esquerdistas e toda essa landainha de capitalismo opressor, dívida histórica racial, LGBT, ideologia de gênero e blá 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 blá, para enfatizar suas publicações de cunho progressista, como disseram, que mesmo aqueles cristãos que, porventura, não apoiam as pautas democratas, deviam votar em candidatos democratas,
como forma de cumprir o princípio bíblico de negar a si mesmo, ou de se sacrificar. E cá para nós, falas desse tipo caberiam perfeitamente em evangélicos proeminentes também aqui do Brasil. Isso são falas minhas, né, não da autora. Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Pastor René Kivitz, René Padilha, Ariovaldo Ramos, Ricardo Gondim, e vários outros, né. E nessa métrica, a autora denuncia que, em 2024, um grupo desses líderes evangélicos promoveu uma filiação a duas grandes instituições evangélicas ativistas, a Trent Forum e a Duke Divinity, para lançar um programa intitulado Depois do Evento, ou Pós-Evento, que buscou levar estudos e palestras nas igrejas para condicionar os irmãos e irmãs a aderirem às causas progressistas. Lembrando que aquele era um ano eleitoral nos Estados Unidos. Um desses líderes, inclusive, participou também de uma conferência no mesmo ano chamada Comitê de Ação Política Trump Jamais. Um dos pontos altos da mensagem era o apelo no final para os cristãos se arrependerem, mas não dos pecados que tivessem a cometer, mas se arrependerem de terem votado na direita e no Partido Republicano. Mas, como já é um padrão, a Trent Forum, patrocinada pela Fundação Rockefeller e Zuckerberg, da Meta. O que nos mostra que a ideologia esquerdista, apesar de condenar o capitalismo, sempre andou de mãos dadas com o dinheiro recebido de bilionários globalistas. E no outro capítulo, Mega Becha confronta o que nos Estados Unidos chamam de teoria crítica da raça. No Brasil, esse termo técnico é mais usado por acadêmicos esquerdistas nas universidades federais. No dia a dia das relações de jornais e podcasts, o tema racial é normalmente tratado por racismo estrutural, preconceito e esses termos mais coloquiais. Contudo, a histeria é a mesma. E Becha inicia relatando a decepcionante atitude dos pastores da igreja presbiteriana de Charlotte, em que enviaram cartas de e-mail a todos os membros da igreja pedindo perdão por terem sido cegos aos privilégios sociais ou estruturais que eles, os brancos, opressores, tinham em relação aos negros, historicamente falando, né? Na carta, esses líderes evangélicos detalhavam que, mesmo sem se darem conta, como pessoas brancas, eles eram parte de uma cultura majoritária, que, por fazer parte de uma classe privilegiada, usava o poder institucional para oprimir pessoas negras. Segundo esses líderes, toda pessoa branca na igreja, ou fora dela, faziam parte de um sistema de vantagem baseado na raça. E, portanto, ali na igreja, deveriam mostrar arrependimento diante de Deus e da comunidade de negros. Além dos pastores, presbíteros e diáconos, assinavam também a carta e o compromisso assumido de abolir o racismo sistêmico que ali havia e disseminar essa boa nova, digamos, por onde eles puderem. O fato era que aquela igreja, em particular, era uma viva demonstração da pluralidade e miscigenação. Ela tinha sido fundada por dois pastores, um negro e um branco, e sempre tivera membros de todas as raças e etnias, e isso nunca até então tinha sido problema para ninguém. Só que nos últimos 2 anos, os líderes atuais tinham aderido ao pensamento marxista, e desde então empurravam aquela igreja a cada vez mais para o fundo nas pautas progressistas. E desde então, a igreja penetrava mais e mais no lamaçal progressista, chegando a sediar uma conferência de mulheres liderada por mulheres negras chamada a colonização branca do cristianismo americano. A ideia central era mobilizar os cristãos evangélicos para descolonizar o discipulado da branquitude. E naquele período a igreja foi instada a participar dos seminários, workshops, pregações, estudos baseados em livros de autores esquerdistas, inclusive os que não eram cristãos, como Robin DiAngelo e seu best-seller Fragilidade Branca, onde ele argumenta que uma identidade branca positiva é impossível porque a pessoa branca é inerentemente racista. A gota d'água foi quando a igreja contratou um novo líder de jovens, e na lista de metas divulgadas estava escrito que a missão desse líder juvenil seria arrancar o racismo da juventude branca por meio do discipulado. Muitos crentes resolveram sair daquela igreja depois disso. Outra igreja passou a conduzir orações de arrependimento em todos os cultos, onde eram levados a pedirem perdão por serem cúmplices da supremacia branca. Veja só. Outra denominação enviou e-mails aos pais orientando como conversar com seus filhos sobre privilégio branco. A autora também chama a atenção para a triste verdade de que as denominações evangélicas estão sendo guiadas por pastores sem compromisso com o Evangelho de Cristo. Líderes que não se dão mais ao trabalho de vestir terno nos cultos de domingo, mas usam boné, camiseta, calça colada e tênis esportivo. Os pastores, principalmente pastores presidentes da Convenção Batista do Sul, foram elogiados pela PBS e Washington Post por seu estilo juvenil e modernizado. Mas o que as redes de TV estavam de fato apreciando não era seu estilo, mas suas ideias, porque elas faziam parte do pacote de ideologias progressistas que o comunismo sempre tentou vender aos cristãos e não conseguiram. Pois agora, através desses pastores, estavam alcançando esse êxito. Esse pastor, assim como outros, talvez não creem naquilo que estão pregando, sobre branquitude, racismo estrutural, desigualdade racial, essas baboseiras. Na realidade, eles são fantoches de um jogo de poder global, que prevê
a tomada de controle político e econômico por uma cúpula de bilionários ateus, satanistas, maçons, sei lá, que se acham iluminados para gerir as decisões globais, sobretudo. E para atingirem esse objetivo, utilizam o progressismo e marxismo para criar o caos e desvirtuar as pessoas. E no caos, esses globalistas multimilionários tomam para si a gestão dos países ou blocos de países, uma preparação nesse sentido para o reino do anticristo. Vede que o pastor Batista citado usava nas suas pregações um glossário de termos de citações publicado pelo Instituto Aspen, que, como consta, é um think tank financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. E por assim fica evidente que a tal luta por justiça social e igualdade racial, que esses líderes têm assumido, e se dizendo em nome de Cristo, tem a ver mais com questões econômicas do que idealistas. No Brasil, isso agora é um relato meu, os líderes que endossam a narrativa progressista, como Ricardo Gondim, René Sikiewicz, ou Ariovaldo Ramos, etc., fazem parte de um movimento progressista denominado Teologia da Missão Integral, e fazem sua militância através de palestras e livros. Gondim faz proselitismo marxista e diz no seu livro Missão Integral em Busca de uma Identidade Evangélica que o Evangelho é uma praxis transformadora, uma ação libertadora para promover a justiça social. Robson Cavalcante, líder e teólogo anglicano, também afirma isso na sua obra reeditada em 2022, Cristianismo e Política, Teoria Bíblica e Prática Histórica. Ele afirma que a missão do cristão é promover a justiça social. E como nos Estados Unidos os grupos e entidades ou pastores que guerreiam pela justiça social também costumam serem financiados por organizações globalistas, um dos maiores apoiadores da missão integral no Brasil é a Rede Miqueias e a RENAS, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, em cujo apoiadores estão a World Vision e mais 60 organizações, convenções batistas, faculdades de teologia, editoras. A World Vision, por exemplo, é apoiado por George Soros e outras fundações. E o número de líderes que vão, então, aderindo à agenda marxista no geral, não para de crescer. O doutor John Williams, teólogo batista e militante progressista, causou repercussão numa entrevista ao Coalizão Gospel, um portal de notícias evangélico muito influente nos Estados Unidos, dizendo que a branquitude é uma forma de impiedade que exige arrependimento dos cristãos. Mas o mais chocante foi ele relembrar ao público que essa visão também era do pastor e escritor famoso entre os evangélicos, John Piper, que defendeu na Faculdade de Seminário de Teologia Belém, que forma os futuros pastores em Minnesota, nos Estados Unidos. Piper teria dito que a branquitude tinha se tornado o padrão pelo qual a teologia era julgada boa ou ruim. O que significa que tanto para Williams quanto para Piper, os evangélicos estariam debaixo de uma sujeição cultural branca, e a solução seria pedir perdão aos negros e se tornar ativista antirracismo. E essa opinião foi a mesma também expressada pelo diretor do Seminário Batista do Sul, Matthew Hall, que havia declarado que iria lutar até o dia da sua morte pelo fim da supremacia branca no meio evangélico. Ai, ai. E a autora conclui então que, sob o disfarce de combate ao racismo ou proteção ambiental ou ideologia de gênero, se está fomentando, na verdade, uma nova e brutal religião, que por essência é impiedosa e é diabólica. E para concluir e exemplificar em palavras minhas, não da autora, essa aliança entre lideranças evangélicas e progressistas, ou a ideologia marxista, está presente em todo o mundo e é cada vez mais escancarada também no Brasil. Em 4 de junho de 2026, para exemplo, foi celebrada mais uma edição do evento evangélico Marcha para Jesus em São Paulo. E o criador e organizador, apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, teceu aos milhares de evangélicos presentes elogiosos e calorosos afagos ao então advogado-geral da União, do governo esquerdista de Lula, e rejeitado ao STF, Jorge Messias, que também é evangélico. O fato é que Messias é esquerdista e homem de confiança de Lula, e apoiador das pautas progressistas, dentre elas a eliminação de bebês no ventre da mãe. Mas, para a liderança evangélica no evento, o que importa é ficar bem com o governo e bajular aqueles em altos postos políticos, a fim de obter vantagens econômicas ou de outro tipo qualquer. E para isso vale apoiar até aqueles que se dizem cristãos, mas são fariseus. Enfim, como a autora diz, o que esses maus líderes tentam é casar o cristianismo com o marxismo, algo que é impossível, pois não há comunhão entre luz e trevas. Em outro capítulo, Basham vai discutir a questão LGBT e como diversas vertentes evangélicas têm se alinhado a essa ideologia, tal qual os progressistas sempre estiveram, desvelando então que esse tema é mais um ponto de contato das lideranças evangélicas e o marxismo cultural ou o ativismo político de esquerda. Mega cita uma lista de igrejas que têm assumido a posição pró-LGBT nos Estados Unidos. A Igreja Episcopal, a Igreja Unida de Cristo, a Igreja Luterana, a Presbiteriana, a Metodista, as Batistas,
a discípulo de Cristo e várias outras. Ela também cita o Papa Francisco, que antes de falecer, manteve posições bem controversas aos dogmas católicos, fazendo declarações dúbias, como uma serpente da língua bifurcada, sempre insinuando coisas, mas sem afirmar categoricamente. Porém, nas entrelinhas, deu a entender que era favorável ao casamento gay. Mas nada beira o absurdo que tem ocorrido no meio evangélico. Até Andy Stanley, pastor da maior igreja dos Estados Unidos, com 31 mil membros e eleito um dos 25 pregadores mais influentes dos últimos 25 anos, até ele sucumbiu à agenda gay progressista. Ele reprovou a atitude de recomendar que casais homossexuais deixem essa prática para seguir Jesus e defendeu que outros pastores evangélicos façam sim casamento gay em suas igrejas. Mas, como nos demais casos, o lastro dessa inclinação evangélica ao movimento LGBT também é financeiro. Entre 2013 e 2018, a Igreja Metodista recebeu mais de 2 milhões de dólares do bilionário gay John Stanley, do ramo de suprimentos cirúrgicos. Em 2022, a igreja estava fazendo até casamento gay e ordenação de ministros, o que causou um racha na igreja naquela época. E além disso, pastores evangélicos têm também liderado projetos de ativismo LGBT, como a Organização para Pais Cristãos de Filhos LGBT, iniciada em 2015. E no Brasil, eu falando, ou quando se trata de líderes evangélicos, a coisa não tem sido tão diferente. A pastora evangélica Helena Tanuri, a cantora Eishla e o falecido pregador e escritor evangélico Daniel Mastral também tiveram de lidar com filhos homossexuais. E a exemplo dos líderes americanos, esses também passaram a relativizar as escrituras para caber na sua interpretação uma visão mais laxativa a respeito do assunto. Mas, enquanto isso, nos meios evangélicos dos Estados Unidos, pastores vão se alinhando à pauta LGBT e conduzindo seus membros para essa agenda. Em 2020, um dos pastores e líderes mais influentes do gospel, Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósito, um dos mais vendidos da história americana, Warren possui um ministério com amplas plataformas de mídia cristã, estendendo-se por diversos países como Alemanha, Argentina, Hong Kong e com mais de 30 mil participantes semanais. Esse pastor aliou-se a um ativista gay e desenvolveu um ministério para disseminar a doutrina LGBT nas igrejas chamado Abraçando a Jornada, inicialmente fundada pelos ativistas gay Greg e Lynn McDonald. Mas não obstante, Ryan comentou numa entrevista em 2023 que a questão LGBT nas igrejas é discutível, que as interpretações fundamentalistas das escrituras podem estar erradas em relação à temática gay. Tá. Tudo isso leva à inevitável conclusão de que as igrejas cristãs, por meio de seus líderes, têm falhado em defender a fé e doutrina de Cristo. Por amor ao dinheiro, as portas da igreja têm sido abertas ao pecado e à profanação do nome de Jesus, associando a ele coisas que nunca foram parte de seus ensinos, como LGBTismo, ideologia de gênero, políticas raciais e reprodutivas, dentre outras perversões ideológicas. Vale, portanto, esclarecer que a Bíblia condena tudo que o marxismo apoia e endossa. Toda a cartilha progressista é um amontoado de mentiras, falácias e de amor ao pecado. Por assim, o progressismo ou esquerdismo é o equivalente a uma doença venérea espiritual e moral. E não produz nenhum fruto útil, senão conduzir as pessoas para o inferno. Por fim, nada do que a esquerda produz se alinha ao que Deus instrui nas Escrituras, e os líderes e pastores cristãos que têm aderido a essa ideologia precisam arrepender-se e confessar seus erros e voltar-se à cruz de Cristo. E, portanto, assim está escrito. E, vendo que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E assim encerra a análise da obra Pastores à Venda, como líderes evangélicos negociam a verdade pela agenda esquerdista, de Megan Basham.